Olá, boas-vindas a mais uma imersão aqui no nosso espaço. Hoje o foco é total no Supremo Tribunal Federal. A gente vai analisar as decisões mais recentes do informativo 1193, que saiu agora, dia 13 de outubro de 2025. Nossa missão, como sempre, é descomplicar, trazer clareza com uma linguagem bem direta. É para ajudar mesmo quem está na luta dos estudos e concursos. E antes da gente começar, um recadinho rápido. Para quem quer ir além, sabe, testar mesmo conhecimento, na descrição deste áudio tem o link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJ. Ele tem perguntas e respostas focadas nos informativos, é ótimo para fixar o conteúdo. E claro, adquirindo vocês dão uma força enorme para a gente continuar com esse trabalho. Fica a dica. Prontos? Então vamos lá. Vamos ver o que o plenário do STF andou decidindo. O primeiro caso vem lá do Maranhão, é a ADI 4746. A discussão era sobre uma gratificação, a GAG, que pagavam para os servidores do judiciário de lá que aceitassem fazer umas atividades diferenciadas e ainda cumprir uma jornada maior. A dúvida que ficou, a pulga atrás da orelha era: isso pode? É constitucional? Não seria um desvio de função disfarçado? Exatamente. O nó da questão era esse. Exigir atividades diferenciadas feria a regra do concurso público, ou era um desvio de função. Mas o STF entendeu que não. Considerou a norma constitucional. Mas por quê? Como eles chegaram a essa conclusão? Qual foi o raciocínio? Olha, o Supremo viu essa gratificação mais como um instrumento de gestão, sabe? Dentro da autonomia que os tribunais têm para se organizar. Funciona assim, como um incentivo, para que os servidores assumam tarefas talvez mais complexas, que exijam mais tempo, mais qualificação, mas sem que isso signifique mudar de cargo ou, burlar o concurso. Entendi. A ideia é recompensar esse esforço extra, essa dedicação a mais para melhorar o serviço. Foco na eficiência, na celeridade. E o termo atividades diferenciadas foi interpretado como tarefas mais complexas, sim, mas inerentes ao próprio cargo, não como funções de outro cargo. Certo. Então não era pegar a função de analista sendo técnico, por exemplo, mas fazer algo mais complexo dentro das atribuições de técnico. Exatamente essa linha. Entendido. Então, a maioria do plenário julgou a ação improcedente, validou a lei maranhense nesse ponto. É interessante ver como a gestão de pessoal busca esses mecanismos, né? Sem dúvida. É um jeito de tentar otimizar sem criar novas estruturas, embora sempre gere debate sobre os limites. Mudando de assunto agora, vamos para Mato Grosso. ADI 4763. O tema aqui é Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Uma lei complementar do Estado proibiu a exclusividade na exploração das linhas, exigiu no mínimo 2 empresas por região. A questão que chegou no STF foi: o Estado invadiu a competência da União ao legislar sobre isso. Pois é, essa é uma questão clássica de repartição de competências. O STF primeiro reafirmou o que já está consolidado. Estado legisla sobre transporte intermunicipal, sim. O ponto-chave, então, foi ver se essa lei de Mato Grosso batia de frente com as normas gerais de concessão de serviço público, que aí sim são da União, principalmente a Lei 8987. E aí, bateu de frente ou não? A lei federal, se não me engano, ela permite alguma exclusividade, né? Mesmo que excepcional. Permite sim, mas só em casos bem específicos de inviabilidade técnica ou econômica justificada. Não é a regra. O que a lei federal não fez, e aí tá o pulo do gato, foi proibir que os estados, na sua competência concorrente para legislar sobre consumo, para proteger o usuário, adotassem regras mais protetivas, como essa de proibir a exclusividade para forçar a concorrência, quem sabe melhorar o serviço, baixar preço. Entendi. Então a lei estadual foi vista como uma proteção a mais para o consumidor local. Exatamente. O STF considerou que a lei de Mato Grosso está alinhada com o federalismo cooperativo, com o princípio da subsidiariedade.
Não viram ali usurpação de competência da União, não. Então, mais uma vez, o STF validou a norma estadual. Julgou a ação improcedente nessa parte. Uma decisão importante para a regulação dos serviços pelos estados, né? Com certeza, mostra uma margem para atuação estadual focada na concorrência e no usuário. Agora, um tema de direito penal que sempre gera muita discussão. Tráfico de drogas. A PSV 125, que é a proposta de súmula vinculante, tratou do famoso tráfico privilegiado, aquele do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. A grande questão, que agora virou súmula vinculante, ele deve ser considerado crime hediondo. Olha, essa questão já vinha sendo decidida assim pelo STF há tempos, né? Vários HCs, recursos, agora foi consolidado numa súmula vinculante, para não ter mais dúvida e vincular todo mundo. E a conclusão é clara. O tráfico privilegiado não se harmoniza com a hediondez. Não é hediondo. Certo, não é hediondo. Mas o que isso significa na prática? Especialmente para a execução da pena da pessoa. Ah, significa muito. Na prática, quer dizer que aquelas regras mais duras, mais pesadas dos crimes hediondos não valem para o tráfico privilegiado. Por exemplo? Por exemplo, a progressão de regime. Para crime hediondo, se for primário, a lei de execução penal exige 40% da pena cumprida. Para o tráfico privilegiado, não. Vão valer os percentuais comuns da LEP, que são bem menores. 16%, 20%, 25%, 30%, dependendo se é primário, se o crime foi sem violência ou grave ameaça. Entendi, faz uma diferença enorme no tempo de prisão. E enorme. E tem mais. A própria lei de drogas tem regras mais duras para o tráfico comum. Tipo 3,23 da pena para livramento condicional, vedação para reincidente específico. Isso também não se aplica ao privilegiado. Claro, é bom lembrar, né? Para ser privilegiado, o agente tem que ser primário, bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Tem que preencher esses requisitos. Sim, são requisitos cumulativos. Isso. O STF entendeu que a natureza dessa conduta, do traficante eventual, pequeno, não tem a mesma gravidade que justifica chamar de hediondo. Faz sentido separar as situações. Então, o plenário aprovou por unanimidade a súmula vinculante. O texto ficou: o tráfico privilegiado, artigo 33, seção 4ª da Lei 11.343/2006, não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional. Exato. Uma definição importante que pacifica a questão. E continuando numa execução penal, agora temos o cancelamento de uma súmula vinculante, a número 9. Essa súmula era bem conhecida. Dizia que se o preso cometesse falta grave, ele perdia todos os dias que tinha remido pelo trabalho e estudo. Era bem dura. Por que cancelaram? O cancelamento foi, assim, uma consequência direta de uma mudança na própria Lei de Execução Penal, a LEP. A súmula 9 refletia como a LEP era interpretada antes de uma alteração que veio com a Lei 12.433, lá de 2011. Essa lei mudou o artigo 127 da LEP. Antes, a interpretação que levou à súmula 9 era: falta grave, perde tudo que remiu. Acabou. A nova redação do artigo 127 diz outra coisa. Diz que, se cometer falta grave, o juiz pode revogar até um terço do tempo remido, não mais a totalidade. E tem que ouvir o preso, garantida a defesa. Ah, então a lei mudou para ser menos severa nesse ponto. Isso. E o STF já não tinha se pronunciado sobre essa mudança na lei? Mesmo com a súmula 9 ainda existindo formalmente? Já tinha. E aí que está o ponto-chave. O STF já tinha julgado essa questão depois da lei mudar, num caso com repercussão geral. Foi o tema 477. E nesse julgamento, o STF confirmou: a nova regra do artigo 127 é constitucional, ou seja, a perda é limitada a, no máximo, um terço. Entendi. Então, como já existia um precedente forte, vinculante à decisão na repercussão geral, que já refletia a lei atual e o entendimento mais novo do tribunal, manter a súmula 9 com o texto antigo, que falava em perda total, contrário à lei e ao novo entendimento, só ia gerar confusão, né? Verdade.
Poderia dar margem a discussões. Exato. Por isso, em vez de só editar uma nova súmula ou tentar remendar a antiga, o plenário achou melhor simplesmente cancelar a SV9. Foi uma limpeza na casa para garantir clareza e segurança jurídica. Faz todo sentido. Para não ter conflito entre súmula antiga, lei nova e decisão mais recente em repercussão geral. Clareza é fundamental. Com certeza. Bom, e para fechar os julgamentos do plenário nesse informativo, vamos para o direito tributário. É o recurso extraordinário 1355-870, de Minas Gerais. Virou o tema 1153 de repercussão geral. A discussão é super prática, afeta muita gente. Quem tem que pagar o IPVA de carro comprado com alienação fiduciária? É o devedor, a pessoa que está usando o carro, pagando as parcelas, ou é o credor, a financeira que tem a propriedade do carro como garantia? Parece que uma lei lá de Minas estava colocando a financeira como responsável junto com o devedor. E o STF bateu o martelo, essa responsabilidade do credor fiduciário, da financeira, pelo IPVA é inconstitucional. O argumento principal tem a ver com o fato gerador do imposto, o que gera a obrigação de pagar IPVA. A Constituição diz que é a propriedade do veículo. Só que na alienação fiduciária, a situação é peculiar, né? O credor, a financeira, tem a propriedade resolúvel, uma propriedade que some quando a dívida é paga, e a posse indireta. Quem tem a posse direta, quem usa o carro, goza do bem no dia a dia, é o devedor fiduciante. Então, a lógica é que quem efetivamente exerce os poderes de dono, de proprietário no sentido prático, é o devedor, e não a financeira que só tem aquilo como garantia. Exatamente. O STF entendeu que cobrar o imposto do credor, que só tem a propriedade como garantia, viola a própria essência do IPVA, a materialidade do imposto. E tem outro ponto. A Constituição exige lei complementar federal para definir quem é contribuinte ou responsável tributário. Uma lei estadual não poderia criar essa responsabilidade solidária para o credor dessa forma. Não poderia ampliar quem paga o imposto assim. Isso. A única exceção, a única situação em que a financeira passa a ser responsável pelo IPVA é se o devedor não pagar o financiamento, a financeira retomar o carro e consolidar a propriedade plena no nome dela. Ah, aí sim, se ela virar dona de fato do carro. Exato. A partir desse momento, ela assume os ônus da propriedade, incluindo pagar o IPVA dali para frente. Entendi. A garantia não se confunde com a propriedade para fins de IPVA. Ficou claro. A decisão, então, reformou o acórdão lá de Minas e fixou a tese, né? Sim, a tese ficou. É inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. E um detalhe importante, modularam os efeitos, né? Modularam. A decisão vale daqui para frente ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento. Só não afeta ações judiciais e processos administrativos que já estavam em andamento discutindo isso. Foi para evitar um impacto muito grande no passado. Certo, para dar segurança jurídica e não pegar ninguém de surpresa com cobranças retroativas. Exato. Ufa! E que jornada por este informativo 1193, hein? Foi bastante coisa importante. Passamos pela gestão de servidores lá no Maranhão, a regulação do transporte em Mato Grosso, mergulhamos na definição crucial do tráfico privilegiado não ser hediondo, que virou súmula vinculante, vimos a atualização sobre remissão com cancelamento da súmula 9 e fechamos com essa decisão super relevante sobre IPVA e alienação fiduciário. Pois é. Foram decisões com impacto direto na administração pública, na execução penal, na vida de muito contribuinte, de muito jurisdicionado. Mostra bem o STF atuando na interpretação da Constituição e das leis, né? Em temas bem do dia a dia, no fim das contas. Fica então aquela reflexão, né? Para além do que está escrito na decisão, na súmula, como será que esses entendimentos, principalmente os que vinculam como a súmula e a repercussão geral, vão ser aplicados lá na ponta, pelos juízes, pelos tribunais, pela administração? Qual vai ser o efeito cascata real disso tudo na prática? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.
Sem dúvida, a aplicação concreta é sempre o próximo capítulo. Bom, chegamos ao fim desta análise. A gente espera que tenha sido útil para organizar as ideias, para entender os pontos-chave do informativo 1193 do STF. Bons estudos e até a próxima conversa.